A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, esteja nos nossos corações. Muito bom dia, estamos começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, seu joinha aí, como também ativar o sininho para que você possa, assim, estar sendo avisado das nossas próximas publicações, tá bom? Então, meu querido, vamos aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E para isso nós vamos estar orando ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela bênção, te damos graças pela vida, e agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Deus amado, nos orienta, nos ensina a fazer a Tua obra e a fazê-la com sabedoria e assim também com gratidão. Pai, abençoa a lição de hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a lição de hoje é a lição de número 4 do segundo trimestre de 2023, a lição é do dia 23 de abril, tá? E o nosso tema é ídolos na família, ídolos na família. Esse é o tema da nossa lição deste domingo, tá bom, amados? O nosso textuário está em 1 João, no capítulo 5, versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículo 21, que nos diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Repetindo, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A verdade prática da lição, amados, escolhida aqui pelo autor da revista, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Isso aqui é muito importante a gente entender esta lição, porque muitas pessoas acham que idolatria é apenas quando você está cultuando uma imagem de escultura, mas na verdade a idolatria, amados, é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas, não é? Então nós vamos estar trabalhando nesse tema hoje aqui e eu espero que você possa tirar lições, como eu também, nós possamos tirar lições da lição da revista de hoje, tá bom? E o nosso texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 31, versículo 17 ao 19 e 33 a 35, também em Juízes, capítulo 17, versículo 1, versículos 3 a 5. Vamos fazer a leitura, então? Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda
de Léia entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17, versículo 1, 3, 4 e 5 diz assim: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro na minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhes fosse por sacerdote. Amém, querido? Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Olha, a fim da gente se aprofundar mais no tema desta lição, nós vamos analisar duas passagens bíblicas nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio da família do povo de Deus. Olha, o primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou alguns ídolos de seu pai, e Labão, sentindo-se injustiçado, e preocupado, seu pai Labão, e ela sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber de Labão herança. Já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o efraimita Mica fabricou ídolos e construiu para ele um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, amados, nós vamos refletir sobre a forma ou as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos para as famílias. Então é importante nós vermos isso aqui, tá? Então o primeiro caso foi envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó, Então, na ocasião, Raquel, ela furtou os ídolos da casa do seu pai, E ela, sentindo-se injustiçada e preocupada por não ter recebido do pai a herança, Então tomou os ídolos da casa do seu pai. No segundo caso, foi a situação de Mica, que fabricou ídolos e construiu para ele um santuário na sua própria casa. E aí? O que você acha desse tema? O que você acha desse tema? Ok? Já deu para pensar um pouco com relação ao que nós vamos estudar? Ídolos na família, tá? Então, queridos, isso é muito comum, constituirmos ídolos na nossa família. Queridos, a nossa lição também ela tem objetivos importantes e eu quero apresentar alguns desses objetivos. Primeiro, o objetivo da lição é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos da casa de seu pai Labão.
Segundo objetivo é explicar o cenário político, social de Israel, quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro ponto é alertar acerca dos perigos da idolatria no seio da família do povo de Deus. Tá certo, amado? Então, com certeza, nós vamos aprender muito nesta lição com relação a ídolos na família. Temos nesta lição também, amados, duas histórias distintas, não é? Que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, nós temos Raquel. Quem era Raquel? Raquel era filha de Labão, a mulher de Jacó, tá? Que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentindo-se assim injustiçada pelo seu pai, que também não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia, Raquel resolve furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que era da devoção de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o caso de Mica. Mica era eframita, viveu no tempo dos juízes em Israel e uniu-se aos danitas e fabricou ídolos e construiu um santuário para eles na sua própria casa. Então, amados, já deu para entender que nesta lição nós vamos ver as consequências da idolatria dentro de uma casa. Tá bom? E a palavra-chave de hoje é idolatria. Olha, primeiro tópico é os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Queridos, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, né? Esse é o primeiro ponto deste tópico, né? Então, queridos, depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, Jacó prosperou muito e então resolveu voltar à terra de seus pais. E nós vemos isso aqui em Gênesis, né? No capítulo 31, versículo 3 e o versículo 4. Gênesis 31, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Então, queridos, veja bem, em função dos ressentimentos que existiam entre Jacó e Labão, sogro, né? Entre Jacó e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Nós vemos isso aqui em Gênesis 31, versículo 22 e 23, e diz o seguinte: No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Olha, irmãos, então nós vemos aqui a fuga de Jacó. Essa fuga se deu, primeiro, porque houve orientação divina, né? Aqui no versículo 3 e 4 do capítulo 31 diz aqui que o Senhor disse a Jacó:
torna a terra dos teus pais. Então houve uma ordem divina para que Jacó retornasse. Segundo, havia um mal-estar entre Jacó e Labão, né? Então, e não havendo possibilidade também, né, de ter uma convivência tranquila, né? Tudo isso implicou para que Jacó pudesse então tomar a decisão de voltar. Mas não era apenas voltar, né? Havia implicações, porque não havia possibilidade de Labão liberar Jacó assim de boa, né, para que ele voltasse para a terra dos seus pais. Labão preferia manter Jacó ali. Então, queridos, nós vemos aqui a necessidade de Jacó fugir, né, para voltar à sua terra, levando a sua família para a terra prometida, segundo a própria orientação do Senhor, ok? Bem, o segundo ponto deste tópico é o seguinte: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Olha, Jacó foge, tudo bem, tranquilo, né? Vai, né? E caminhando de volta para a terra prometida. Isso não agradou Labão. Mas aí Labão sente falta dos seus ídolos domésticos, quer dizer, ídolos de dentro da sua casa. Labão, ele era um homem idólatra. E ele possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, de pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e também proteção pessoal. Quem possuía, né, esses terafins também tinha o direito à herança. Então, quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele, tá? E aqui em Gênesis 31, versículo 19, tá? Gênesis 31, versículo 19 diz: e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, né? Então Raquel comete aqui um furto, tá? Então, ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhes a respeito dos seus ídolos e não os encontrou. Por quê? Porque Raquel havia escondido esses ídolos na albarda de um camelo e sentou-se sobre ele, né? E nós vemos aqui no 31, versículo 34, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Raquel havia escondido com o seu próprio corpo aqueles ídolos. Queridos, grande foi a frustração de Labão com relação ao furto dos seus ídolos domésticos. Nós muitas vezes temos preferências, né, por coisas dentro da nossa casa que acabam sendo ídolos para nós, né? Ah, não, isso aqui me reporta tal coisa, isso aqui me traz sorte, sabe? Eu tenho essa pulseirinha aqui que me traz uma sorte, não é verdade? Não, olha, eu tenho essa chave aqui, ela me traz uma sorte, né? Tá? Então, existem pessoas que usam esses amuletos, tá? Terafins até hoje, tá? Achando que vai ter proteção, né? Achando que vai receber bênçãos através desses amuletos, tá certo, amados? Bem, o terceiro ponto deste tópico, né? Nós estamos falando aqui sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Terceiro ponto, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Olha só, nós já começamos a ver aqui as consequências, né? O que os ídolos produzem na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse.
ela usou a justificativa de que estava no período menstrual, para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos. Aqui no 31, verso 35 diz: e ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então veja bem que Raquel usa a mentira para esconder o furto, né? O objeto do furto realizado por ela ao sair da casa de seu pai, ao sair da casa de Labão. Tá certo, amado? Então, querido, diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Queridos, precisamos entender algo muito interessante, né? Existe o monoteísmo e o politeísmo. O povo de Israel é monoteísta. Nós, cristãos, somos monoteístas. O monoteísmo é a crença em um único Deus, tá? Então, era uma característica da religião hebraica e é a característica da religião hebraica, né? As antigas religiões, elas eram politeístas, ou seja, elas cultuavam muitos deuses. Daí o fato de na casa de Labão haver vários deuses, né? E cada um deles produzia uma determinada proteção ou determinadas proteções, segundo a crença desse povo. Mas o povo de Deus é monoteísta. O povo de Deus crê no único Deus. Tá certo, amados? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Criador e Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Nós não precisamos nos apegar a nenhum outro artifício, porque Deus é suficiente para resolver e dirimir todos os nossos problemas e assistir-nos em todas as nossas necessidades. Saber isto, irmãos, era importante para Israel, pois a nação estava prestes a entrar em uma terra cujos habitantes criam em muitos deuses. Tanto naquela época, como ainda hoje existem os que preferem colocar sua confiança em muitos deuses, né? Existem os politeístas, existem os enoteístas, por exemplo. Os politeístas são aqueles que cultuam vários deuses. Os enoteístas, por exemplo, são aqueles que acreditam no Deus verdadeiro, mas acreditam também que o Deus verdadeiro precisa de deusezinhos para ajudar a resolver os problemas da humanidade, né? Esses são os enoteístas, que adoram a Deus, clamam pelo nome de Deus, mas também clamam pelo nome de personagens bíblicos ou canonizados pelo líder daquela denominação ou daquela religião. Queridos, o Senhor Deus de Israel é o único Senhor, tá? Mas chegará o dia, amados, em que Deus será reconhecido como o único. Ele será rei sobre toda a terra. O profeta Zacarias, ele fala aqui no capítulo 14, no versículo 9, está aí na tela para você ver. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Queridos, o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e adorasse ao Senhor, né? Sabe, queridos? E nós vemos isso aqui, né, em Mateus 4, versículo 8 ao versículo 10, tá? Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca
pelo poder, podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você almeja algo que o mundo oferece, cite a palavra de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então é importante nós entendermos que o povo de Deus crê no único Senhor. Ele, o Senhor Jeová, é o único Senhor. Essa é a nossa fé e não podemos fugir desta grande verdade, até porque é a verdade que liberta, tá? O segundo tópico da lição fala sobre um santuário de deuses na casa de Mica. Olha, amados, há muito tempo atrás, nós somos convidados, chamados para orarmos por uma pessoa que estava endemoniada. E então fomos naquele lugar e encontramos uma senhora completamente escravizada por Satanás. E oramos ali naquela casa. E houve uma manifestação muito forte do poder de Deus ali, e aquele demônio foi repreendido. Mas aquela mulher, ela já tinha posto para correr muitas pessoas que iam ali orar por ela, de várias denominações. E então, o demônio sempre voltava. E passado alguns minutos, nós começamos, ela estava liberta, e nós começamos a cantar, a louvar, e o demônio manifestou novamente. E então eu fui na casa, entrei na casa, nos lugares da casa, cheguei na sala. Ali na sala, queridos, havia um santuário de deuses na casa daquela mulher. Eram várias imagens e que ali estavam, né? E as pessoas costumavam se congregar ali naquela casa para adorar aqueles deuses. Então, amados, Mica, ele construiu um santuário de deuses na casa dele. Quantas pessoas têm nas suas casas santuários de deuses, que não é o nosso Deus, porque o santuário do nosso Deus é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso corpo, não é verdade? Então, amados, apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, né? Mica não correspondia à importância do seu nome, porque o significado da palavra Mica é justamente esse: quem é como o Senhor nosso Deus. Mas Mica não correspondia com a importância do seu nome que tinha, né? Do nome que ele tinha, porque ele não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, a sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei mosaica, tá? Israel havia abandonado os mandamentos da lei mosaica. Aqui em Juízes 8:27 diz: e fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Olha, queridos, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso, né? Então, amados, o povo aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total, tá? Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas. Passaram a admitir ídolos caseiros, para os quais faziam cultos e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Queridos, os valores morais e éticos, eles foram abandonados
E Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então, amados, presta só atenção. Um santuário de deuses na casa de Mica. Seria bom, quem sabe, né? Nós fazermos uma varredura na nossa casa. Não é verdade, amados? E ver, quem sabe, encontramos algum santuário, né, a deuses pagãos dentro da nossa casa. Não é verdade? Então, amados, o segundo ponto deste tópico é a abominação de Mica. Aqui em Juízes 17, versículo 5 diz: E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Olha, Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, para os terafins. A Escritura diz que tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez então um éfode e terafins, e ele pega e consagra um dos seus filhos para que fosse sacerdote ali. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão. Tá? Aqui em Juízes 17:2 diz: o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: eis que este dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Meu amado, temendo sofrer com as maldições da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu aos ourives para que fizessem imagens de esculturas para a casa de Mica. Olha, amados, a abominação de Mica, tá? Mica, ele tinha uma casa de deuses. Aqui no 17, Juízes 17, versículo 5 e 6, diz: tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Pelo contexto bíblico, amados, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus. Sabe, nós encontramos muitas pessoas que são da família cristã, mas se desviaram, às vezes filhos de pastores, foram criados na igreja, acostumados a frequentar a escola dominical, a receber o alimento diário da palavra, mas se afastaram, se desviaram, tá? Então, queridos, a família de Mica, eles eram judeus, mas eram judeus desviados da fidelidade a Deus, serviam aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo, cada um seguia o seu próprio caminho. Aqui no capítulo 17 de Juízes, versículo 6, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Olha, querido, por conta da
por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica toma então uma decisão. Ele resolve também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois, aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Vemos isso aqui em Juízes 17, 9. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Essa mistura de divindade falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Está vendo, amados? Isso aqui é triste. Quantos filhos de pastores, quantos filhos de crentes estão hoje comprometidos com religiões pagãs, se desviaram, se afastaram do Deus verdadeiro para viver uma mentira. Queridos, imersos em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica, ele comete uma série de abominações enraizada na idolatria, no politeísmo pagão. Então, amados, precisamos estar atentos, tá? E sempre fazermos uma varredura na nossa vida, na nossa casa, para ver o que nós estamos colocando dentro desta casa que é a habitação de Deus. Amém? Olha, amado, falando aqui sobre o santuário particular de Mica, né? Falando aqui sobre esse santuário, tá? Veja bem, nós somos primeiramente apresentados a uma família que vive no território de Efraim, cujo filho Mica roubara a sua própria mãe em 1.100 peças de prata. A restituição promovida por Mica não foi por arrependimento voluntário. Mica, ele não devolveu as moedas porque ele se arrependeu de ter feito aquilo, mas ele devolveu por temer que as maldições proferidas por sua mãe o alcançasse, tá? Então não foi por arrependimento voluntário, mas porque sua mãe lançara maldição contra aquele que a havia roubado, tá? E Mica, sendo um homem bastante supersticioso, certamente temeria manter para si um ganho obtido desonestamente sob maldição, tá? Em retribuição à devolução, a mulher consagrou a prata ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e de fundição, ou seja, um ídolo. Esta associação, amados, de idolatria com o nome do Senhor é uma triste constatação do alcance da corrupção promovida pela religião cananeia sobre a adoração pura a Deus, né? Então, queridos, hoje nós vemos essas mesmas situações, essa mistura, tá? Pessoas crendo em Deus, mas também crendo em deuses, tá? Então, amados, é importante nós estarmos atentos para não sermos enganados e não vivermos nesse engodo, né? Então, a mãe separou 200 peças do montante recuperado ou devolvido pelo seu próprio filho e entregou a um ourives, tá? Para que fosse feita uma imagem, tá?
cobertura. Então Mica fez um santuário com um éfode para ser usado por um sacerdote enquanto estivesse diante do santuário, né? Fez e terafins, e então consagrou a um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Então, amados, o que nós vemos aqui, né? Então, a anarquia civil e religiosa, amados, é explicada com base no fato de que não havia líder em Israel, não havia rei em Israel naqueles dias, né, para instruir o povo, né? E como consequência, cada um fazia o que achava certo. Então, um país que não tem governante, uma casa que não tem governo, uma igreja que não tem pastorado, vai caminhar para uma situação idêntica. Não é verdade, meu amado? Cada um vai fazer o que bem entende, o que bem quer. E não é assim que nós somos ensinados, né? Mas precisamos seguir os mandamentos do Senhor, tá bom? Queridos, o terceiro tópico fala sobre a idolatria dentro dos lares, tá? Em ambas as histórias citadas na lição de hoje, tá? Tanto a Raquel quanto a história de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. Então, queridos, a partir desses dois casos bíblicos, nós somos convidados agora a refletir a respeito da idolatria hoje, nos nossos dias, tá? Então, o primeiro ponto aqui sobre idolatria dentro dos lares é os ídolos domésticos nos nossos dias, quer dizer, nos tempos atuais. O apóstolo João, ele enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, ídolos de famílias cristãs que tinham dificuldades de abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está aqui, ó, na tela para você, lá embaixo, né? 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, né, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e se sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, amados, os ídolos são temporários. Os ídolos representam aquilo que é falso, que é vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da nossa casa, como por exemplo, um emprego. Meu emprego tem mais importância do que o meu compromisso com o reino de Deus, né? Então, o meu trabalho, ele tem mais importância do que a escola bíblica dominical, ele tem mais importância do que as atividades da igreja, o meu trabalho tem mais importância do que os cultos, o meu trabalho tem mais importância do que a visitação, do que o evangelismo. Um carro, né? Um carro pode ser um ídolo na sua vida. Hoje eu não vou à igreja, né? Não vou à escola dominical hoje porque eu preciso lavar o meu carro, preciso fazer uma limpeza geral aqui no meu carro, então não vai dar para eu ir à escola bíblica dominical porque eu tenho que lavar o meu carro. Olha só como que é as coisas, né? Então, amados, muitas pessoas têm tido esse mesmo comportamento. Dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, não. É muito comum a gente ouvir de pessoas: olha, eu não vou à igreja porque eu tenho que cuidar da mamãe, eu tenho que cuidar do meu pai, ele é idoso, e aí eu tenho que ficar com ele, né? Tá certo, você não pode deixar o seu pai sozinho, mas você pode chamar mais alguém para fazer isto, para acompanhá-lo enquanto você vai cultuar, ou quem sabe até levá-lo para cultuar junto com você. Um estilo de vida também, né? Então há muitos ídolos dentro da nossa casa e nós estamos procurando apenas aquelas estatuetas que poderiam estar no altar ou numa prateleira ou num lugar de destaque na sala, no quarto, em algum lugar. Procura
meu amado, aquilo que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Isso são os ídolos dos tempos de hoje, tá? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, tá? Então, querido, tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Está aqui em 1 Coríntios 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, endeusar coisas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. A idolatria dentro dos lares. Segundo ponto, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossa casa e, queiramos ou não, nós convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, através da televisão, através da internet, através dos smartphones, das redes de computadores e de outros meios. A mídia é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos nós vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. É o que diz aqui 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Amém? Então, queridos, ainda sobre a idolatria dentro dos lares, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Está aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Está em vermelho para você aí na tela. Tá? A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida da família, tá? Basta você identificar quais são os ídolos domésticos que estão roubando o lugar de Deus na sua casa, na sua família. Queridos, precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. E hoje, as mídias, o interesse pelas redes sociais, pelas publicações, às vezes até levianas, é muito grande e tem tomado lugar até dentro das igrejas. Chegamos no culto e estamos com o celular vasculhando as redes sociais. Para concluir, queridos, a lição de hoje precisamos investir na família. Precisamos criar barreiras espirituais e morais no seio da nossa família, no seio dos lares,
para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, uma vida que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa lição possa nos ajudar, amados, a salvar a nossa família, a expurgar da nossa família os ídolos domésticos. Olha, queridos, vamos revisar um pouco aqui o que nós estudamos. Por que Raquel furtou os ídolos do seu pai? Você lembra? Falamos sobre isso. Raquel, ela furtou os ídolos do pai porque ele não lhe daria herança, e naquela cultura, quem os possuísse teria direito à herança. Então, por isso, Raquel roubou os ídolos para garantir o direito à herança de seu pai. Mica roubou alguém de sua própria família. Você lembra quem foi? Muito bem, essa eu não vou responder, tá? Você sabe, então você vai lá nos comentários e responde para mim, tá? Quem foi a pessoa da família que Mica roubou? Tá bom? Então, dê uma olhadinha lá, vá lá nos comentários e responda. Ah, olha, Mica roubou a pessoa X da família. Terceiro ponto, por que Mica devolveu todo o dinheiro que ele havia roubado? Você sabe? Nós também estudamos sobre isso. Então, vá lá no comentário e responda lá, olha, bispo, Mica devolveu todo o dinheiro à pessoa a quem ele havia roubado por esta razão. Tá certo, querido? E o que eram os terafins? Você sabe? Queridos, os terafins eram ídolos fabricados de madeira ou de pedra ou de barro, né? Adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal. Isto aqui está muito presente na casa das pessoas, tá? Na casa dos brasileiros, na casa dos paraenses, sabe? Amuletos. Isso aqui é proteção. Olha, meu filho, você vai viajar, leva isso aqui contigo para te proteger do mal. Olha, queridos, precisamos tirar os ídolos do meio da nossa casa, e dentro da nossa casa, da nossa família, e realmente adorar somente ao Senhor, tá certo? Queridos, cite 3 exemplos de ídolos domésticos dos dias atuais. Você lembra? Eu também não vou responder, tá? 3 ídolos domésticos dos dias de hoje. Você lembra? Nós falamos aqui. Então, vá lá nos comentários e responda lá, tá? Diga lá, olha, os 3 ídolos domésticos dos dias atuais são isso, aquilo e aquilo outro, tá bom? Eu vou aguardar o seu comentário, eu vou aguardar você comentar, tá bom, meu amado, estes temas aí, tá certo? Então, meu querido, você entendeu a palavra? Você entendeu? Entendeu? Ok? Então é importante que nós entendamos a palavra de Deus. Precisamos aprender mais, amados, a acreditar mais no Deus da nossa salvação. É importante isto. O que nós vimos aqui nesta lição, amados, é uma realidade na vida de todos nós, né? O que nós vimos aqui nesta lição é uma realidade na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias, ídolos na família, tá? Enquanto você está aí preocupado em achar uma estatueta, um quadro pendurado na parede, uma estatueta dentro de um oratório, dentro de um altar, olhe, meu amado, olhe bem, olhe, faça uma verificação maior. O que é que hoje, nos dias atuais, nesses dias modernos, está tomando o lugar, está roubando o lugar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, tá? Isso você vai descobrir, tá? Então o tema ídolos na família é muito atual, tá?
E a orientação de João, aqui em 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e ele diz amém, confirma, eu vou me guardar dos ídolos, porque são prejudiciais. A adoração a ídolos, amados, implica em priorizar tudo aquilo que coloca, tá? Que colocamos no lugar de Deus na nossa vida, tá? Então, entre um culto, queridos, e um passeio, o passeio é que vai acontecer, a prioridade, eu vou priorizar o passeio, então esse passeio está tomando o lugar de Deus na minha vida. Entre o culto, meu querido, e uma viagem, né? Entre o culto e um trabalho, entre o culto e uma bacia de roupa para lavar, essa bacia de roupa, por mais que seja trabalho, está sendo mais importante na sua vida do que Deus. Então tenha cuidado, tá? Tenha muito cuidado para que você não seja, amados, achado em falta, pesado na balança e achado em falta, como aconteceu com Belsazar. Então, meu querido, fica esta orientação para você. E eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abençoe sua vida, para que Deus abençoe sua família, para que Deus guarde você. Amém? Então vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, meu Senhor, pela bênção, pela vida. Somos gratos a Ti porque nos permitiste estudar a Tua palavra. Porque, meu Deus, aprendemos hoje, Senhor, sobre os ídolos domésticos. E aprendemos, ó Deus, pelo menos 3 ídolos dos dias atuais que estão presentes na maioria dos lares, Pai Santo, e que precisam serem vencidos, que precisam serem, meu Deus, colocados em segundo plano, serem vencidos, erradicados, e que Deus seja o único Senhor supremo nas nossas vidas. Abençoa todos que acompanharam a lição. Que cada um, meu Deus, receba a Tua bênção. Cada um, meu Deus, receba a Tua graça. Cada um, meu Deus, se sinta abençoado nesta manhã, ou quem sabe nesta tarde, ou quem sabe nesta noite, porque eu não sei o horário que essas pessoas estarão assistindo, meu Deus, esta lição, mas que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas e o Senhor as abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, abençoando suas famílias, guardando seus lares, abrindo portas, ó Deus, de emprego, abrindo portas, ó Deus, para que as bênçãos dos céus alcance o lar dessas pessoas. Dá, Senhor, a saúde a todos e assim, meu Deus, uma bênção especial na vida daqueles que se curvam diante de Ti neste momento e Te adoram. É a nossa oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, querido? Olha, gente, nós louvamos a Deus pela lição maravilhosa, né? Pelo que nós aprendemos aqui nesta lição deste domingo, tá? E olha, que Deus esteja presente na sua vida, tá? Estudamos a lição número 4 do dia 23 de abril de 2023 com o tema ídolos na família e vimos, amados, uma verdade muito importante. A adoração a ídolos implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Pensa bem o que você tem colocado no lugar de Deus, o que você tem colocado como substituto de Deus no horário do culto, no horário da visitação, no horário do ensaio, no horário do evangelismo. Seja honesto com você mesmo e aí você vai entender, tá? O quanto você e eu, nós precisamos mudar para, amados, nos adequarmos aos projetos de Deus para as nossas vidas. Não é Deus que tem que se adequar a nós, nós é que precisamos nos adequar aos projetos de Deus. Tá certo, amado? Então, olha, Deus abençoe você. Quero convidar você para estar comigo neste domingo, às 7h30, no Templo Sede da Comunidade Batista Cristã,
ali na Travessa Magalhães Barata, próxima à Escola Aloysio Chaves, ou uma comunidade batista cristã mais próxima da sua casa. Não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de conhecer mais a Deus. Um abraço a todos que acompanham a gente, um abraço muito especial a você, meu querido, que ficou conosco desde o início, chegou até o final da lição. Quem sabe você assistiu por parte, né? Assistiu um pouco de manhã, assistiu um pouco mais tarde, um pouco à noite, mas você assistiu toda a lição. Que o nosso Deus te abençoe grandiosamente, você esteja debaixo da graça de Cristo, da proteção divina, e que jamais o inimigo venha prevalecer, introduzindo na sua casa, na sua família, ídolos que roubam o lugar de Deus na sua vida. Tá certo, amado? Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e tenham todos a paz do Senhor Jesus. Amém?